A palavra de Deus nos diz em Hebreus 11 que fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. A palavra de Deus também nos diz em Hebreus 11, 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, por muito tempo eu acreditei que simplesmente por eu crer, somente em eu dizer eu creio, eu estava tendo fé. Mas na verdade, Jesus mesmo na sua palavra, em várias vezes, ele criticou alguns por conta da sua pouca fé. Então, se Jesus chegou a criticar alguns pela sua pouca fé, é sinal de que existe alguma fé que mova o coração dele. E é sobre isso que eu quero te convidar a meditar comigo hoje. Que fé é essa que toca o coração de Deus, que move montanhas? Fica comigo nos próximos minutos. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana e é uma alegria poder te ter aqui comigo para a gente poder meditar um pouquinho na palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida de forma simples. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fé. A gente ouve falar muito sobre fé e, na verdade, existem vários tipos de fé. Você pode crer em várias coisas, né? Cada um crê em alguma coisa na vida. Mas sabe, existe um tipo de fé que move o coração de Deus. E tem uma fé que me chamou muita atenção na Bíblia, que talvez você já tenha ouvido falar, que foi a fé da mulher do fluxo de sangue. Lembra aquela mulher que chegou até Jesus no meio da multidão, onde todos comprimiam Jesus, e ela disse: se eu apenas tocar na orla dele, eu serei curada. E ela disse isso para ela mesma, ninguém precisou ouvir, mas ela teve dentro dela aquela fé, aquela certeza que se ela tocasse, ela seria curada. E é impressionante que quando ela vai afastando o meio da multidão e todos comprimindo Jesus, e ela toca. E quando ela toca na orla do manto dele, Jesus olha: quem me tocou? E todos os discípulos falam: mestre, todos nós estamos te tocando, o Senhor está sendo comprimido, tem muita gente aqui lhe tocando. E ele diz: quem me tocou saiu de mim virtude. Ou seja, a partir daquele momento, saiu uma força de Jesus, saiu a cura, direto para aquela mulher. Quer dizer, Jesus nem sabia, né? Jesus não sabia, ela não tinha chegado para ele e dito: Deus me cura ali, né? Jesus me cura. Não, foi simplesmente a fé dela. E é sobre esse tipo de fé que eu quero falar aqui com você, para que a gente possa sair daquela nossa fé simplória e poder alcançar o coração de Deus, colocar realmente essa fé em prática. Nós precisamos entender que Deus ele não se move pelas nossas necessidades, pelo que a gente está precisando, a gente está pedindo, mas ele se move pela nossa fé. Então, a partir do momento em que nós entramos em oração, colocando a nossa necessidade, mas ao mesmo tempo nós já cremos que aquilo será concedido, que aquilo já foi ouvido, e a gente já agradece, porque a gente já tem aquela certeza. E isso sim é que move o mundo espiritual, o reino espiritual que está à nossa volta. Nós precisamos entender que fé não é um sentimento. Nós não precisamos sentir para chegar a ter fé. Fé precisa ser uma decisão nossa. E existem momentos em que a gente vai precisar, a gente vai colocar em oração a nossa necessidade, mas existem momentos em que Deus quer que a gente coloque a nossa fé em ação, que a gente realmente coloque em prática aquela fé, aquilo em que nós estamos acreditando, sabe? Como a mulher do fluxo de sangue foi lá e tocou. Ela foi naquela direção, ela orou, ela creu, e aí chegou o momento em que ela viu a oportunidade e colocou em ação. E é isso que nós precisamos fazer. E a cada passo de fé,
Deus vai movendo na nossa direção e aquela fé, ela vai crescendo. É de fé em fé, é de atitude em atitude, é a cada prática que a gente coloca que aquela fé vai aumentando, sabe? Eu me lembro de uma situação em que Deus falou no meu coração para eu falar com uma pessoa e de mandar um recado para aquela pessoa. E eu fiquei pensando, não, mas será que isso realmente vem de Deus? Será que não é coisa da minha cabeça? Mas assim, naquele momento eu não fiz. E no dia seguinte Deus me mostrou que eu precisava ter feito, porque aquela pessoa estava precisando ouvir aquilo, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. A partir de então eu comecei a dar mais ouvidos à voz de Deus no meu coração, na minha mente, me direcionando a fazer algo. E por mais que eu tivesse dúvida, se eu colocasse em prática, eu ia ver o agir e o mover de Deus. E foi aí que começaram as coisas a acontecer. Eu comecei a acreditar naquilo que eu estava ouvindo, independente se era meu ou não, eu ia e fazia. Se não fosse, tudo bem, não iria acontecer nada. Mas e se fosse? Então eu decidi acreditar, eu decidi colocar em prática e deixar Deus me usar. A cada passo que nós damos, nós vamos crescendo de fé em fé. E aquela fé que nós temos vai crescendo a cada dia. A fé que nós ainda não temos, nós vamos alcançando a cada passo que nós damos. Deus, ele deseja que todo homem seja salvo, mas ele diz que somente será salvo aqueles que creem. Então não é por conta de Deus querer, porque Deus quer. Deus quer que você seja salvo, que você seja curado, que você seja liberto. Mas você precisa crer. Crer nele. Você precisa ter fé que ele pode curar e salvar. E aquela fé grandiosa que brota dentro de você te salvará, te curará e te libertará. Aquela fé que move montanhas. Não vem de uma hora para outra, assim, como um milagre que cai na nossa mente, na nossa cabeça. Não. Somos nós que avançamos de fé em fé. Você precisa decidir, crer e decidir avançar. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja e Deus tocou meu coração e disse: vá lá onde está aquele homem. Tinha um homem que estava lá de joelho e eu comecei a sentir um incômodo de que aquele homem estava se sentindo condenado, estava se sentindo aprisionado de alguma forma. E eu senti Deus falando comigo: vá até ele e diga que eu o perdoei, que eu o amo, que eu o perdoo e que agora ele só precisa avançar. Não olhar para trás, não olhar para os pecados que ele cometeu e simplesmente avançar. E aí eu comecei a ficar na minha mente. Será que é Deus falando comigo? Será que realmente, vinha aquele pensamento de dúvida? O que precisava acontecer? Eu acreditar que era Deus que estava falando no meu coração e colocar aquela ação, aquela fé em prática, para que o mundo espiritual se movesse em favor daquele homem e tudo acontecesse. E aí eu decidi ouvir o que Deus estava falando no meu coração e fazer. E aí eu cheguei até aquele senhor, esperei ele sair da igreja, me aproximei dele e falei: Senhor, se fizer sentido para o Senhor o que eu vou dizer agora, coloque em prática na sua vida. Naquele momento em que você estava ali de joelho e tal, eu senti no meu coração Deus falando e pedindo para eu falar isso para o Senhor. E na mesma hora, ele ficou apavorado assim, arregalou os olhos, ficou olhando para mim e começou, os olhos encheram de lágrima. E aí veio a confirmação no meu coração, ele ouviu. Era isso que ele precisava ouvir naquele momento, sabe? Para receber aquela paz, aquela tranquilidade de Deus e seguir em frente. E não ficar aprisionado como ele estava se sentindo, só olhando para o passado, só olhando para trás, olhando para o que ele tinha feito e aquilo aprisionando ele. Não é isso, Deus não quer isso. E aí eu me deixei ser usada por Deus. Eu ouvi a voz de Deus, eu acreditei
naquela palavra e levei à frente. Se eu não tivesse acreditado, como é que aquele homem teria continuado? Talvez chorando todos os dias, aprisionado. Então, é um exemplo simplesinho, mas para você entender que tudo a gente precisa primeiro ter fé e acreditar. E avançar, e colocar em prática. E a cada caminhada, a cada fé, né? No caso, eu fiz aquela ação e da próxima vez que Deus me pedir outra coisa, eu vou ouvir, vou obedecer e vou colocar em prática. E a cada dia, aquela fé vai crescendo e Deus vai fazendo coisas grandiosas, né? Porque o grandioso não é aquele momento, né? Aquela pequena palavra, mas o que Deus vai fazer através daquilo na vida daquela pessoa, entende? Se Jesus criticou a fé de muitos, ali na palavra dele, é sinal de que não é qualquer fé que resolve o que nós precisamos. Existe um tamanho de fé que move o coração de Deus. E nós precisamos, de passo em passo, buscar essa fé. E esse é o desejo do meu coração hoje para a nossa vida. Que a gente busque crescer de fé em fé, não simplesmente pedindo por fé, mas orando, passando a ouvir, obedecer a voz de Deus na nossa vida, os comandos que Ele nos dá de forma simples e ir colocando em prática a cada dia. E assim nós vamos nos movendo de fé em fé. O Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio. E se nós depositamos nele toda a nossa fé, toda a nossa confiança, a certeza de que nele encontraremos paz, refúgio, acima dos problemas, acima das perseguições, das tribulações. Nele encontramos a verdadeira paz. E tem uma canção que diz assim, que eu quero cantar para vocês. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões, mais alto, mais fundo, mais livre, mais perto de ti, mais alto, mais fundo, mais livre, mais perto de ti. E é esse o desejo que eu tenho hoje para mim e para a sua vida. Caminharmos mais fundo, mais livre, em busca desse Deus que está aí, perto de cada um de nós, simplesmente esperando que nós o busquemos, que nós cremos que Ele existe. E a única coisa que Ele quer é que nós o amemos e nos conheçamos e vivamos mais nesse amor. Que Deus abençoe a sua vida através desse vídeo e não deixe de compartilhar essa mensagem com quem precisa. E não saia sem curtir esse vídeo, para que o YouTube espalhe cada vez mais essa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.